Sobre o amor. Quando você está bem, quando você está no auge, você está vivendo uma vida de bênção, né? Você tem que exercer esse lado espiritual, né? De dividir esse amor, de abençoar as pessoas, de abençoar alguém, de plantar uma semente, porque é nisso que vai te sustentar no momento que você estiver na dificuldade. Tudo que você plantou é o que vai vir na sua dificuldade. Você vai ter dificuldade. Tem momento que a gente está na bênção, que a gente está, né, recebendo tudo. Esse é o momento que nós devemos exercer esse lado espiritual, porque isso é espiritual. Toda a vida Jesus falou que nós devemos plantar, o que nós plantamos nós vamos colher. E não estou falando de lucros nem de prejuízo, mas estou falando de exercer, né, e praticar o amor e dividir essa alegria, de dividir essa bonância e plantar a semente. Não é que você tem que dar tudo que você tem para os outros, ou vender tudo que você tem, como alguns conselhos, mas dividir pelo menos a semente, lembrar do que está necessitado, do próximo, lembrar das pessoas, lembrar da casa de Deus, por exemplo. Tem gente que esquece da casa de Deus, gente que recebe uma bênção, né, prosperam e depois vão embora, não lembram, não olham mais para trás. E eu quero tocar nesse assunto. E às vezes você vai em algum lugar, eu já fui, eu tenho prova disso. Você vê pessoas que chegam no final da vida, né, e ninguém tem paciência com aquela pessoa, ninguém suporta aquela pessoa, né, ninguém quer ajudar aquela pessoa. Às vezes você encontra pessoas na rua, né, que às vezes está pedindo coisa que até migalha, mas o seu espírito não é movido. Às vezes o seu espírito não é movido, porque o seu espírito está movido pelo universo, pelos lugares celestiais. Quando as pessoas são pessoas que plantaram, né, chega no momento da dificuldade ou no final da vida, pode ver que tudo virá ao seu redor, tudo virá à sua mesa, tudo virá ao pé da sua cama, seja sentimento, seja amor que ela deu, seja carinho que ela deu. Isso é automático, mas você vai ver muitas pessoas que eu já vi no final da vida, né, que algumas pessoas falam assim, eu não posso dizer que seja uma regra que todo, mas muitas pessoas, eu já vi pessoas de autoridade, por exemplo mesmo, vou dar o exemplo de coronéis, tenentes, pessoas graduadas, no final da vida aí morrendo aos poucos, e ninguém querer chegar perto, e as pessoas, está morrendo de tão ruim que era, está morrendo de tão ruim que era, né? Às vezes as pessoas estão morrendo, o outro está falando, não morreu ainda não, né? A gente vê pessoas que vão morrendo, a gente fala, está vivo ainda pela misericórdia, porque do jeito que só plantou coisa ruim. Por quê? Porque nós temos que lembrar, né? E às vezes são pessoas que já foram prósperas, foram pessoas que já foram abençoadas. Eu pego pessoas que as pessoas de autoridade, quando chega a procurar alguma coisa, é porque o negócio está feio. E a gente percebe que as pessoas, elas estão perdidas, porque elas foram tão ruins com os outros, tão duras com os outros, que quando ela tem um fracasso, ela fica na depressão, ela fica toda perfeccionista, né? Não perdoava ninguém, não era duro com todo mundo, sabe? Quando chegou na hora que ela deu uma falhada, Deus permite, é a hora que ela se desespera, e ela é mais fácil dessas pessoas se recuperarem. E nós vemos também na parte, então, principalmente cristãos, que são duros com os outros, né? Pega o obreiro, o ministro, que chega e, mano, não sei como que eu caí, eu não sei, eu sou um santo, eu ando certo, eu ando não sei o que lá, sabe, eu ando na palavra, eu ando na doutrina, ando em tanta doutrina, aí vem o arrastão, quando cai, fica numa dificuldade. O perfeccionista, ele tem, né, principalmente o fariseu, porque ele fica dentro da lei, e a lei cobra dele, com a mesma medida que você julga, você é julgado, e o mesmo que você planta, você também vai colher. Então a Bíblia fala sobre a gente plantar com alegria, sobre a gente lembrar do Senhor, sobre a gente lembrar do momento que nós estamos prósperos, que nós estamos bem, que nós estamos. Essa é uma lei espiritual, você tem que praticar. Quando se fala assim, a escola do Espírito, só pensamos que nós vamos pular, que nós vamos levantar a mão, o diabo vai cair, o demônio vai cair, como a gente já fez isso e tal. Não, isso é uma lei espiritual, muito fundamental para nossas vidas. A prática de exercer quando nós estamos em condições, principalmente físicas, porque vai chegar um dia que
pode acontecer, talvez não, que a gente esteja numa baixa, tão baixa, e ninguém vai chegar próximo. Muitas das vezes alguém chega, aquele que nem precisa muito, está recebendo tantas coisas, e aquele que precisa tanto, está recebendo menos. Por quê? Porque há um envolvimento nas pessoas, daquilo que já vem plantado, o universo, os lugares celestiais, devolve para você o que você plantou semente. Então no momento, então, falando assim, o mais simples possível, né? Isso é uma lei maravilhosa, porque você planta o amor, né? Algo que é como dar, como receber. Então no seu momento de dificuldade, nem tudo na vida só nós estamos bem materiais. Nós podemos estar bem materiais e estar lá agonizando numa cama, agonizando em algum lugar, e ninguém nem querer ver. Por quê? Porque isso foi tão amargurado, isso foi tão ruim com a gente, isso não plantou nada. Então o meu coração é envolvido. Quando você envolve de sentimento pelas pessoas, quanto mais amor você dá, quanto mais você no seu momento de que você está abençoado, quanto mais você dá, no seu dia de dificuldade, as pessoas vão dizer no coração, não elas falando com a boca, mas os sentimentos que foram colocados de Deus nos corações dela, falar, essa pessoa foi tão boa, essa pessoa fez tanto, ela não merece, vamos lá. As pessoas vão ser tocadas, sem você estar pedindo nada. Às vezes até pessoas que nem foi você que ajudou, mas elas serão tocadas, porque o que você planta voltará para você. E principalmente, irmãos, tem gente também que às vezes tem pessoas que não têm a mão aberta também para a obra de Deus. Eu tenho que defender a obra de Deus, porque o trabalho dela, então nós temos que defender, tem que falar, né, da semente que nós plantamos na obra, não só na obra, mas no nosso próximo, né? Tem que ter a mão fechada para a obra de Deus, sendo que Deus, quando você investe no reino, você também, o reino de Deus vai te seguir com muito mais abundância ainda, né? Então, certamente, né, Ele multiplicará a vossa sementeira. Pode ver, as pessoas que mais são abertas são as pessoas que são mais abençoadas. Você vê os testemunhos que não estão dando, nunca fez questão, nunca pensou no seu material, mas pensou no próximo. Você vê que as pessoas abençoadas. Agora, as pessoas mais miseráveis, mais mão fechada, são as pessoas que mais sofrem, que mais têm necessidade, porque ele apega tanto as coisas que ele não divide, que ele perde. Quando você se apega demais, você perde. Quando você é como uma fonte, quanto mais você solta essa água, mais ela dá. Mas se você fechar a torneira, vai secar. Então, ser mão aberta, ser uma pessoa que planta, isso faz parte. Então, não só aqui, quando as pessoas vêm para mim ter uma consulta, né, vem comigo para levar a receber aconselhamento, a primeira coisa que eu faço é um espírito de humildade e de amor. Você pode manifestar amor, você pode manifestar humildade, você pode manifestar mansidão, você pode manifestar domínio próprio, você pode manifestar, mas você também pode manifestar desconfiança. Você pode ser uma pessoa desconfiada de tudo, com medo de todo mundo, com raiva de tudo, porque alguma coisa aconteceu na sua vida diferente, e hoje esse negócio de estar ajudando os outros. Não, você tem que andar no Espírito e esperar o Espírito Santo, ele vai te dirigir. Se ele enviou alguém com humildade, você tem que ter humildade e manifestar o amor de Deus, de uma forma sábia, claro, de uma forma sábia, né? Então, quando as pessoas vêm, eu falo, pelo que as pessoas vão falando, você vê que elas não estão sofrendo, porque elas também plantaram alguma coisa ruim, mas ao mesmo tempo não abriram o coração para as pessoas, e às vezes Deus permite um momento para que a ficha dessas pessoas caia, e às vezes as pessoas vêm e nós vemos que essas pessoas foram duras. A maioria das pessoas foram duras com os outros, no final da vida são as pessoas que mais sofrem. E elas ficam pior. Se você é ruim só um pouquinho agora, se você é pessoa rebelde só um pouquinho agora, pirracenta ou pirracento só agora, na sua velhice, a sua mente estará fraca. Porque você não terá a mesma energia para controlar seus sentimentos, para controlar os seus pensamentos. Por quê? Porque quando tirar a consciência de você, a sua alma vai ficar como perdida, como uma minhoca que não domina seus pensamentos. Então as pirraças, as coisas serão mais pior. Aí que ninguém vai ter paciência mesmo com você,
Por isso, se você praticar o amor, se você praticar a paciência desde agora, é isso que vai acontecer no final da sua vida. Maior será a sua paciência e o seu amor, e maior será o que você recebe. E isso não é coisa da minha cabeça, quando a gente faz as coisas para as pessoas com alegria. E aqui diz, agora os irmãos podem abrir aí, 2 Coríntios capítulo 9. Os irmãos vão vendo aí que a lei da semeadura, né? Isso de todas as formas, o que a gente planta, a maneira que a gente trata as pessoas, o que nós desejamos para as pessoas. E o versículo 10 diz assim, ora, aquele que dá, como o irmão falou aqui, não foi sorte, foi Deus que te deu. Aquele que dá a semente ao que semeia, a vossa sementeira aumentará os frutos da vossa justiça. Que é uma justiça? Nossa, esse homem, ele foi um homem bom, esse homem plantou, esse homem fez coisas boas, a justiça vem sobre ele, que o mal não tem poder, porque a justiça aumentará. Agora, se eu fiz só coisa ruim, né? Como que será a justiça contra mim? Será uma justiça de acordo com aquilo que eu plantei. A gente fala, coitado, a gente fala, é um ser humano, nós não temos esse sentimento de achar bom, achar graça nisso, mas a gente não tem como mudar as leis, a gente não tem como mudar. Deus aumenta a sua justiça a ele. Você foi justo? Olha, está aí a diferença do que serve a Deus, do que não serve, do justo, né? Não adianta ter um título de crente, um título de obreiro, um título disso, um título daquilo. O que vai fazer a diferença é o que você planta. É a semente que você planta, a semente do amor, semente de paz, de longanimidade, de mansidão, que vai fazer a diferença sobre a sua vida. Ele aumentará a sua justiça. Meus irmãos. E aí, agora mesmo aqui, para que em tudo enriqueçais, olha, enriqueçais para toda a beneficência a qual faz parte de por nós, se deem graças a Deus. Irmãos, eu não tenho essa coisa de achar que Deus, ele pode enriquecer você, Deus, ele pode prosperar você, tá? Porque se você, quanto mais você plantar, tudo se multiplica. Eu não sou contra a pessoa que prospera, não, porque Deus que te enriquece, para que você sirva a Ele com a sua riqueza. A própria Bíblia fala, né, que adore a Deus com a sua fazenda, com os seus negócios, com isso, etc. Deus, ele pode fazer você ser mais próximo, ele pode fazer você ter mais, ele pode porque você, o que acontece? Porque planta, a tendência a semente multiplicar. Você planta 3 caroços de milho, quanto que dá uma espiga? Dá uns 600 caroços, ou mais. 5 espigas de milho, você plantou 3 caroços. Então a tendência, se você... Então a semente, ela é sagrada, isso é a lei, é uma lei que... Você planta amor, você vai colher daqui, vai colher dali, vai colher dali. Você planta ódio, você vai colher ódio. Né? É igual, coloquei um cartãozinho para os irmãos, tudo tem uma mensagem que quer dizer alguma coisa. Tem a pessoa que guarda o ódio dentro do coração, né? Pensando que vai com vontade de destruir os outros, né? E não esquece ele que a bomba do ódio explode dentro da pessoa. Explode dentro da pessoa primeiro. Então, tudo que vai volta, né? Então vai explodir dentro da pessoa. Então tudo que vai volta. Aqui, ele multiplica a vossa sementeira. Você ora, você pede pelas pessoas. Aqui, nós vamos estar orando agora pelo Espírito. Estamos nessa campanha da cura da alma, para poder dar frutos bons, porque a mente esparramada, cheia de raiva, cheia de ódio, sem estar liberta, ela não consegue dar frutos bons. E para que nós venhamos aprender a dar frutos bons, por isso nós intitulamos nesse dia, né, sexta-feira, que é o dia que muitas das vezes nós estamos agitados, nós estamos, né, mais em escola do Espírito. Por quê? Sem a força do Espírito dominando a carne e a alma, vamos continuar nossa campanha, é difícil nós amar, né? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas se nós sermos transformados dentro de nós, abrirmos o nosso coração, né, nós poderemos praticar o amor, porque é difícil, né? Mesmo que a gente não vai, a gente tem que ter sabedoria.
porque às vezes até as pessoas querem destruir uns aos outros. Nós temos que nos proteger do mal, né? Mas não podemos guardar amargura, ódio, e devemos praticar isso pelo menos com o nosso próximo. Quem é o seu próximo? Você tem pessoas perto de você, você tem pessoas que estão com você todos os dias, que você possa mudar, que você possa plantar a cada dia, independente se é aquela pessoa que vai, ou aquela não, isso virá de um lugar da parte de Deus, porque o Senhor está falando, Ele multiplicará a vossa sementeira, Ele fará você prosperar em riquezas também. Então, não é porque uma pessoa, tem pessoas que aparentam, ele tem a riqueza, ele não lembra, né? Ele não está nem aí para o necessitado, ele só pensa nele. Então ele tira só proveito, mas não lembra. Chega num dia que com toda essa riqueza, né, ele no final da vida, ele não tem amigos, não tem família, não tem pessoas do seu lado para sua despedida. Às vezes é em ódio, né? Agora o que você vai levar com você? Mas com a sua riqueza, ou com a sua prosperidade, você pode abençoar os que estão sofrendo, com o intuito de trazer eles à prosperidade. Você também não é obrigado a carregar o resto da vida das pessoas, né? Você, com a sua prosperidade, você pode abençoar aquela pessoa para que ela seja próspera e tenha uma condição de não precisar nem de você, nem de ninguém, e ajudar o próximo. O nosso trabalho aqui, irmãos, é esse: é ajudar as pessoas para que, da mesma forma material do que eu estou falando, o meu trabalho é espiritual, fazer com que você não seja dependente de guru, ou de mim, ou de alguém, para que você não fique na mão de religião, para que você não fique na mão de alguém que tem uma fé maiorzinha um pouquinho que a sua, e lidere você de uma forma que você fique dependente. Você vem aprender para que você saiba no espírito vencer as batalhas, saber amar com sabedoria, saber o que você está plantando, ter convicção do que você está fazendo, né? E plantar todas essas coisas, que tudo isso aqui são sementes. Esses ensinamentos são sementes, para que você coloque no dia a dia, para que você possa plantar. Então nós estamos hoje falando essa lei importante, que você sempre deve estar pensando no próximo, né? Hoje, às vezes eu fico em casa, se eu estou descansando hoje bebendo uma água, eu fico pensando, puxa vida, aquele hoje está lá com câncer, eu não posso ir naquele hospital, mas eu posso orar por ele, pedir graça, pelo menos pela dor dele, né? Hoje, né, houve a notícia, o rapaz caiu com um caminhão, aquele rapaz, ele é meio jovem, meio coisinha. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Comecei a orar, o caminhão caiu dentro do buraco, o caminhão pesado. Ele não foi muito inteligente de onde ele colocou o caminhão, mas eu fiquei orando aí, com meia hora eles tiraram, né, o caminhão. Então, assim, a gente tem que entender essas coisas, né, meus irmãos? Então, eu quero que os irmãos aprendam uma coisa. Quero aproveitar que eu tenho umas 3 minutos. Hoje eu vou tentar parar para a gente orar, porque nós já liga o ventilador, tá calor. Bom, esses dias também, né, veio pedir de oração a irmã Osiane. A conta de luz dela veio primeiro 200, depois veio 600 reais. Foi uma coisa louca eu percebi que era uma coisa do Satanás, porque isso não existe, irmão. 2 cômodos, eles nem quase gastam água, né? E aí teve um rebuliço lá. O dono da casa falou, vocês estão gastando mesmo. A irmã também já ficou meio nervosa também, e já queria pedir a casa. Foi um rolo, irmão, e não tem condição de sair dali agora por causa da escola, tudo pertinho, tá ali, e é pequeno, 2 cômodozinhos, um homem já queria pedir a casa, e um rolo, irmão, me enfezei com aquilo. Falei, Satanás, sai daí. Fomos lá de noite, foi eu e a fomos lá de noite, peguei o vidro de azeite e enfiei dentro do relógio. Sai daí! Travei o relógio. Pode perguntar para eles aqui, a conta veio 00. Foi? É isso que eu quero que você aprenda aqui. 00. Ela pode mostrar a conta de 600 reais, pode mostrar a conta de 200 e pode mostrar o relógio lá agora, 00. Porque eu estava tão nervoso, eu fiquei tão nervoso, eu fui a mão no relógio. Falei, para, Satanás, para aí! Ela foi comigo lá, nós pegamos azeite e enfiamos dentro do relógio. Não dava para enfiar pela grade, nós enfiamos por aqui, pelo dedo aqui, assim. Irmão, pelo amor de Deus, isso não existe. Então é isso que nós estamos tentando fazer com que você... 678. A conta que veio agora foi 00. Será? Já fiz isso em relógio. Tem
É fé, mas não foi só fé, foi raiva e fé junto. Teve um irmão que tinha mais de 10 mil reais numa conta aqui dessa casa. A irmã até não está mais aqui na nossa igreja. Ela tinha 10 mil reais, isso há 15 anos atrás. Os caras estavam querendo tirar a casa dela. Nós fomos lá e zeramos no site. Entramos dentro do sistema com oração e paramos. Fez 0,0. Você tem que entender que você tem que... Isso quando você está sendo injustiçada, não tem lei, não tem, porque dentro da justiça de Deus, você está certo, você vai ganhar. Tem que exercer essa fé. Então a gente se incomoda com o próximo, a gente, com os irmãos, às vezes a gente vai orar, quantas vezes a gente toma a luta do nosso irmão. Isso é amar o próximo, isso é amar as pessoas. O irmão chega aqui, está com dificuldade, nós vamos, irmão, entrar em oração. A minha filha está com problema, meu filho está com problema. Isso é amar uns aos outros. Nós dividimos os nossos sentimentos em amor, e amamos uns aos outros. Amém, igreja? As palmas exaltam o Senhor. Vamos fazer